Normas de circulação e conduta. Na minha opinião, a matéria mais importante de todo o curso. Eu acho que na do Detran também, porque tem caído muito em prova. Vamos ver? A primeira norma de circulação que a gente vai ver é uma regra de percurso, que diz que a circulação deve ser realizada pelo lado direito da via, ou seja, a mão direcional no Brasil é do lado direito. Observação: em alguns casos, como por exemplo nas ultrapassagens, é permitido transitar pela esquerda. Claro, nesse momento você vai atingir a esquerda da via para ultrapassar quem você quer. Outra regra de percurso é manter distância, chamada distância de segurança. Você deve manter distância entre o seu e os demais veículos, mas observar também em relação ao bordo da pista, da calçada, para não passar muito próximo dos pedestres, bicicletas e outros usuários. Isso aqui são distâncias recomendáveis pela direção defensiva. Isso não está na norma, mas é uma recomendação. Distância lateral 1,5 m, distância frontal ou distância de segmento 2 segundos. Como é direção defensiva, lá na parte desta matéria a gente vai ver com mais detalhes isso aí. Quando você for regular a velocidade, você deve considerar no momento as condições climáticas, óbvio, se está chovendo, aumente a distância. As condições do trânsito, às vezes trânsito muito congestionado ou muita aglomeração de pedestres, o seu veículo e também da carga. E agora a pista com várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Nós temos aqui duas pistas. A pista mais ao alto tem 3 faixas, a da esquerda, a do meio e a da direita. Como é que você deve se posicionar numa pista com várias faixas? Se você está num veículo de grande porte ou que desenvolve menor velocidade, utilize a faixa da direita. Se você está em maior velocidade, pode usar a faixa da esquerda, inclusive para fazer ultrapassagens. Se você quer andar numa velocidade intermediária, é a faixa do meio. Trânsito de veículos sobre calçadas e passeios. Pode? Pode só nessa circunstância aqui, ó, entrar ou sair de garagens ou áreas de estacionamento. Dentro da norma de trânsito existe uma hierarquia que diz que os veículos de maior porte são responsáveis por aqueles de menor porte. E diz ainda que os motorizados são responsáveis pelos não motorizados. E todos os veículos, maior porte, menor porte, motorizado ou não motorizado, responsáveis pela segurança dos pedestres. E agora chegando a um ponto que vai cair pelo menos 2 questões na sua prova, que fala sobre preferência. Prestem bem atenção nessas 3 palavrinhas que estão destacadas aqui em cima, ó, rodovia, rotatória e direita. Guardem bem essas 3 palavrinhas, porque toda vez que na sua prova cair uma questão pedindo para você definir de quem é a preferência, você vai lembrar dessas 3 palavrinhas. Anota lá, rodovia em primeiro lugar, rotatória em segundo e quem vier pela direita em terceiro. Observa, tem rodovia cruzando com a outra via? O veículo que estiver na rodovia tem a preferência. Não tem rodovia não? Então quem estiver contornando a rotatória tem a preferência. Quem está chegando tem que esperar. Se não tem rodovia nem rotatória, aquele que se aproximar pela direita do condutor, ou seja, de você, tem a preferência. Quem vier pela esquerda não tem a preferência. Eu vou explicar já já no exemplo prático aqui. Mas vamos voltar na tela aqui para mostrar uma exceção para vocês. Aqui está dizendo que os veículos que se deslocam sobre trilho terão preferência em relação aos demais. Está ele aqui, ó. Vamos então ao exemplo prático que eu disse para vocês. Tem rodovia aqui, gente? Não tem. Não está escrito rodovia em nenhuma das 2 vias aqui. Tem rotatória? Também não tem. Qual que é a terceira regra, então? Aquele que vier pela direita. Então, presta atenção. Você pode escolher qualquer veículo. Aqui só tem 2. Vamos começar aqui pelo vermelho, então, que é o que está posicionado para nós. Você vai fazer um círculo nele e vai andar com a setinha no sentido anti-horário, ao contrário do que o ponteiro do relógio circula. Se tiver alguém logo na frente da setinha, esse alguém tem a preferência e o outro perde. Muito bem, aqui só tem 2 veículos. Se esse aqui perdeu a preferência, obviamente, só sobrou o amarelo. Não precisa nem continuar com a setinha, né? Tem alguém aqui? Não tem ninguém. Então, preferência do amarelo. Pegar o macete, faça o anti-horário e aquele veículo que não tiver ninguém depois dele é o que tem a preferência. Vamos ver agora com 3 veículos? 3 veículos. Vamos pegar aqui do amarelo. Tem alguém depois do amarelo? Tem o vermelho. Então o amarelo dançou, X em cima dele. Depois do vermelho tem alguém? Tem o verde. Então o vermelho dançou. Depois do verde tem alguém? Não tem. Preferência do veículo? Verde. Tira e queda, não tem exceção. Aplicou a regrinha, acerta todas as 1000 questões que eles colocarem lá para você. Prioridades no trânsito. Bom, antes de eu começar a explicar aqui, deixa eu lembrar vocês
que há algum tempo atrás, agora, na aula passada, eu coloquei uma ambulância lá, com giroflex ligado, situação de emergência, e perguntei de quem era a preferência. Aí a galera falou assim, é da ambulância. Eu disse, não, ela não tem a preferência, ela tem a prioridade de passagem. Então são termos distintos, preferência é uma coisa, prioridade é outra, que vocês precisam entender para na hora da prova não confundir e errar. Tá? Daqui a pouco eu vou dar uma outra dica master aí sobre preferência e prioridade para vocês nunca mais misturarem isso. Mas vamos então ver as situações que envolvem aí prioridade no trânsito. A primeira situação é aquela envolvendo veículos precedidos de batedores. Quando o aluno vê esses termos aqui, ele não sabe o que é precedidos nem batedores. Aí como é que ele faz? Ele fica vendido, né? Esse termo precedidos é o contrário de seguido. Se eu digo que você está sendo seguido, você logo vai entender que está vindo alguém atrás de você, está te seguindo. Agora, se eu digo que você está sendo precedido, é porque tem alguém indo à sua frente, abrindo caminho para você, entendeu? Então, precedido é o contrário de seguido. E batedores, hein? Vem na tela comigo. Esse batedores aqui são esses veículos que vêm na frente, abrindo caminho para o veículo que está vindo atrás. Se vocês observarem aqui, percebam que aqui tem uma placa de parada obrigatória, aqui tem uma linha de retenção. Tudo indica que esse veículo aqui deveria parar para o vermelho e o verde passar. Mas não foi isso que aconteceu. Esse veículozinho, que essa motocicleta aqui na frente é o batedor, que está vindo na frente abrindo o caminho. Aqui nós temos uma outra motocicleta de apoio que chegou e já pediu para esse veículo verde parar, tá vendo? Obstruindo a passagem dele. O veículo verde até acendeu aqui o pisca-alerta, não sei se vocês conseguem ver. A mesma coisa com o veículo vermelho, tem uma outra motocicletazinha de apoio que veio pedir para o vermelho parar. E aqui nós ainda temos uma outra motocicleta vindo atrás aqui, fazendo a escolta total mesmo, né? Fechando tudo. Obviamente quem está dentro desse veículo aqui é alguma autoridade, né? Vamos imaginar que seja o presidente da República. Esse veículo, ele vai ter livre passagem, prestem bem atenção, qual que é a liberdade dele no trânsito? É passagem quando estiver precedido de batedores, que é esse caso aqui. Esses batedores não tem que ser necessariamente motocicletas, não, tá? Pode ser automóveis. Aqui, no caso, foi motocicletas, são uma forma de representar. Vamos ver agora um segundo caso de prioridade no trânsito. São aqueles veículos prestadores de serviço de utilidade pública. Esses veículos, aqui, por exemplo, parece que é um serviço de água e esgoto, né? Tem um buraco ali, a pessoa entrou lá dentro do buraco. Mas enfim, serviço de água e esgoto, serviço de luz, de internet, coleta de lixo, são serviços prestadores de utilidade pública. Eles têm livre o quê? Qual que é a liberdade deles? Parada e estacionamento. Eles podem parar e estacionar em locais onde normalmente outros veículos não poderiam. Por exemplo, um veículo prestador de serviço de utilidade pública, ele pode parar ou estacionar sobre a calçada? Pode. No meio de um cruzamento? Pode. Em cima da faixa de pedestres? Pode. Na vaga do deficiente? Pode. Na vaga da polícia? Pode. Desde que, obviamente, ele esteja prestando um serviço de utilidade pública. Isso aí é o interesse público, o interesse coletivo, se sobressaindo ao interesse individual. Então tem lá a vaga do idoso. Ó, seu idoso, infelizmente, nesse momento nós estamos precisando de usar esse espaço aqui, porque a gente está fazendo uma manutenção na rede hidráulica aqui dessa rua, entendeu? É claro que ele vai precisar de sinalizar. Tá vendo os cones aqui, ó? Ele tem que sinalizar com a finalidade de evitar riscos, né? Porque muitas das vezes esse veículo pode estar na contramão de direção, dentro de um cruzamento, em local de pouca visibilidade. Então ele tem que sinalizar de modo a evitar riscos para o trânsito. E também justificar o prejuízo causado à fluidez, porque vai atrapalhar o trânsito. Quem nunca passou por situação onde aquele caminhão de coleta de lixo para na frente e vai coletar o lixo ali, né? No caso do caminhão é uma parada rápida, então ele não sinaliza o coleta de lixo, né? Mas aqui qualquer outro serviço que vai demorar mais, demandar um tempo maior, ele precisa de sinalizar aqui para justificar também o prejuízo ao fluxo, à fluidez do trânsito. E nós temos ainda um terceiro e último caso, que é aquele envolvendo veículos em situação de urgência
policiamento ostensivo, por exemplo, fiscalização de trânsito, né? E também a ordem pública. Vamos dar alguns exemplos aí desses veículos. Aqui embaixo nós temos bombeiro, ambulância, viatura policial, veículos de fiscalização, defesa civil e até serviço de carceragem. Aquele veículo que está transportando ali presos, detentos, né? Esses veículos, eles têm livre o quê? Qual que é a liberdade deles? Eles têm livre passagem, tá aqui. Eles têm livre parada e eles têm livre estacionamento. Então eles têm livre tudo. Sim, se estiver prestando um desses serviços aqui, né? Urgência, policiamento ostensivo ou ordem pública, tem. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui em cima, olha. Esses veículos precedidos de batedores, eles têm livre parada e estacionamento? Eles podem estacionar, parar onde quiserem? Não. A prioridade deles no trânsito é de passagem. Os veículos de serviço de utilidade pública, eles têm livre passagem? Por exemplo, eles podem avançar um sinal vermelho do semáforo? Não podem, porque eles têm livre parada e estacionamento. Agora, quando se tratar desses bacanas aqui embaixo, aí a liberdade é total. Eles podem passar no sinal vermelho, eles podem parar e estacionar sobre calçadas, vagas exclusivas para deficientes, desde que, obviamente, né, gente, qualquer um deles esteja amparado aí pela prerrogativa da prestação do devido serviço. Obviamente, ele não pode parar ou estacionar ou avançar um sinal vermelho do semáforo se não estiver na prestação desse serviço. E a maneira que os demais condutores e pedestres têm de saber se esse veículo está efetivamente prestando o serviço é quando ele aciona os dispositivos luminoso e sonoro, o giroflex e a sirene. Escutou o barulho ali, viu o giroflex girando, quer dizer, eles estão em serviço e em prestação, na efetiva prestação do serviço, seja de urgência, seja de policiamento ostensivo, seja de ordem pública, seja aqui o precedido de batedores, viu lá os sinais luminoso e sonoro acionados de passagem, conforme a gente vai ver na próxima aula, no próximo vídeo aí. Então aqui, para não deixar vocês confundirem mais, presta atenção nesse esqueminha aqui. Se na prova falou preferência, obrigatoriamente você vai ter que usar as 3 palavrinhas. Se falou prioridade, aí você vai usar quem dá socorro de incêndio, salvamento, polícia, fiscalização, ok? Ambulância, batedor, serviço de utilidade pública. E agora a regra de conversão. Conversão é virar. Se eu digo que você vai fazer uma conversão à direita, você vai virar à direita. Então, para virar à direita, o condutor deve fazer o quê? Quando ele estiver chegando no lugar que ele quer virar, ele tem que aproximar o máximo possível do bordo direito da via, com a seta ligada, obviamente, e na hora de virar, fazer a conversão bem no cantinho. Se ele vai virar à esquerda, aí nós temos 3 situações distintas. Se ele está numa via sem acostamento, que é esse caso que nós estamos vendo aqui, e a via é de mão dupla, como é que eu sei que essa via aqui é de mão dupla? Porque a linha que divide a pista é amarela. Quando ela é amarela, é mão dupla. Não foi isso que nós aprendemos lá na parte de sinalização? Então, muito bem. Esse veículo vai se aproximar da esquerda, mas sem atingir a contramão. Ou seja, o máximo que ele vai poder chegar é até próximo à linha central. Chegou aqui juntinho da linha central, vai fazer a conversão buscando a mão direção dele do lado de lá da via que ele vai entrar. Quando a via for de mão única, percebam que agora a linha é branca, portanto, o sentido é único, ele vai chegar para a esquerda, mas aí já não precisa mais ter essa preocupação de não atingir contramão. Por quê? Porque não tem contramão. Ele vai chegar todo para a esquerda. E na hora de convergir, ele vai buscar o lado direito da via que ele vai entrar lá. Agora, se a via tiver acostamento, aí muda tudo. Aí a gente vai para o acostamento da direita, vira a seta para a esquerda, espera o trânsito liberar no sentido contrário e entra fazendo a sua conversão lá dentro da mão de direção. Viram aí? Conversão à direita é uma só e muito simples. Chega para a direita e vira no cantinho. Agora a esquerda, tem que ver se você está numa via com ou sem acostamento. Se é sem acostamento, você vai perceber se ela é de mão dupla ou de mão única. Sendo mão dupla, chega até o centro da pista. Sendo mão única, pode chegar todo à esquerda, porque aí não tem contramão. E se tiver acostamento, vai para o acostamento à direita, espera, depois faça a sua conversão. E aqui falando sobre manobra de retorno. Você quer retornar? Procure uma rotatória, procure um trevo, um viaduto e faça o retorno nos locais apropriados. Canteiro central, praças, ok? São locais apropriados para fazer esse tipo de manobra. Retornar é o quê? É voltar no sentido totalmente oposto.
Fechamos essa aula por aqui, voltamos já para falar de passagem e ultrapassagem.